assustadoras, que é a questão de eles estarem tocando o pastor Silas Malafaia para criar, né? Para criar uma narrativa e uma cortina de fumaça. Veja que nós estamos numa sequência de coisas, irmãos. Vamos voltar lá atrás. Alexandre de Moraes, numa canetada, aprovou o IOF. Para calar a tensão, eles levantam a cortina de fumaça, colocam uma tornozeleira no Bolsonaro. Aí, depois da tornozeleira no ex-presidente, veio o morango do amor. O algoritmo da internet fez todo mundo comprar morango do amor. Aí veio a prisão do Bolsonaro. Com a prisão do Bolsonaro, veio o Felca. Olha como é o negócio, né? Vocês entendem, vocês compreendem que é uma sequência de acontecimentos para um abafar o outro. Porque o povo está todo no entretenimento e não está percebendo. Então, e o povo fica olhando para onde? Para a cortina de fumaça. Aí veja que ontem a Folha de São Paulo noticiou que bancos com bandeiras americanas cancelaram os cartões de Alexandre de Moraes. Uma hora depois, olha só, uma hora depois, aí veio é isso mesmo, vamos pegar de ontem, porque daí veio aquele negócio lá do Senado, da Câmara de Deputados, o povo voltou a trabalhar e não aconteceu nada. Aí agora, ontem, uma hora antes do Silas Malafaia ter o passaporte apreendido e ter que depor na Polícia Federal, uma hora antes, a Folha de São Paulo noticiou que todos os bancos com bandeiras americanas cancelaram os cartões de Alexandre de Moraes. Cancelaram os cartões de Alexandre de Moraes. E aí, para abafar a notícia que ele está com os cartões cancelados, eles vão e prendem o Silas Malafaia para depor no aeroporto do Galeão. Cortina de fumaça. E aí vem o que, né? Antes de falar do Silas Malafaia, vem a questão, irmãos, do pedido de asilo, né? A Javier Milei, que foi encontrado, e Bolsonaro tem até amanhã, 8h40, para dar um depoimento, porque, irmãos, presta atenção. É um crime o que estão fazendo com esse camarada. Por quê, irmãos? Uma coisa é eu ter enviado um pedido de asilo. Como é que eu vou incriminar alguém por algo que não foi enviado? Alguém consegue me explicar aqui, irmãos? Eu quero que alguém... Vamos ser justos. Eu não estou defendendo ninguém. Mas vamos trabalhar no peso da justiça como Deus trabalha. Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Então, aqui não é defendendo, mas a gente está vendo que, como a minuta do golpe, uma coisa é eu escrever um documento, outra coisa é eu executar o que está escrito. Então, quer dizer, foi encontrado uma carta de pedido de asilo a Milei, mas ele enviou a carta? Javier Milei recebeu a carta? Houve algum parâmetro que diz que a conduta dele era fugir e ir para a Argentina pedir asilo? Não existe. Então, eu posso escrever, não é isso dentro do meu pensar, veja que até os cadernos de mensagem do pastor Silas Malafaia levaram, de sermão, de pregação. Então, veja bem, não é defendendo, irmãos, é sendo lógico.
Imagine que você brigou com alguém e na hora da briga você escreve: eu desejo que fulano de tal morra. Você escreveu isso: eu desejo que fulano de tal morra. E aí isso passou 10 anos, a carta continua escrita, a pessoa está viva, talvez você até perdoou a pessoa e alguém vai lá e encontra essa carta que você escreveu: espero que fulano de tal morra. E você for incriminado porque escreveu algo e não executou o que você escreveu. Então, assim, ele pode ter tal minuto de golpe, mas não foi feito golpe nenhum. Utilizar 8 de janeiro para declarar que foi dado um golpe no Brasil é chamar todo mundo de burro. Como existiria um golpe no dia 8 de janeiro se a imprensa não estava apoiando, se os militares não estavam apoiando, se a polícia militar não estava apoiando, se o Senado não estava apoiando, se os governadores... Não existe golpe sem apoio da imprensa, do Exército, da Suprema Corte, de governadores, de senadores e deputados. Não existe um golpe nenhum. A ponto que eu falei aqui numa das entrevistas do Lula lá no Palácio do Planalto, aquele repórter de esquerda, ele falou que a transição de governo do Bolsonaro para ele foi mais pacífica do que a de FHC para ele. Então não existiu golpe, como não existiu pedido de asilo. Não existe pedido de asilo. Aonde que existiria um pedido de asilo? Se a carta tivesse chegado na mão de Javier Milei. Vocês estão entendendo? Então, eles estão levantando cortinas de fumaça para abafar. O Lewandowski e o Pacheco foram sancionados agora à tarde pelo governo Trump e vai vir bomba aí, meu irmão. Tem bombas vindo aí, mas é bombas mesmo. E aí, o que o Tiago está falando é uma grande verdade. Aonde está o golpe? O golpe está no atual governo. Está dando um golpe. E não é um pequeno golpe. É um grande golpe. Então, olha aí, ó. A revelação da Polícia Federal que o ex-presidente elaborou um pedido de asilo político ao presidente Javier Milei teve grande repercussão na imprensa internacional. Veículos da América Latina, Estados Unidos e Europa destacam em suas reportagens as descobertas pela autoridade brasileira de uma minuta encontrada em um dos celulares de Bolsonaro durante investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Na Argentina, o jornal Clarín publicou matéria com o título: Jair Bolsonaro planejou pedir asilo. Na reportagem, ressaltou que a minuta de asilo apreendida pela Polícia Federal incluía não apenas o argumento político, mas também referências religiosas e jurídicas, com citações bíblicas e pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana dos Direitos Humanos, tratado internacional que estabelece direitos de liberdades civis e políticas para países membros da Organização dos Estados Americanos. Já a agência de notícias Reuters apontou que não há confirmação de que o documento tenha chegado ao governo Milei e citou fontes da Casa Rosada que negaram o recebimento da carta. Não existiu, então, irmãos. Como é que eu pego um papel escrito? Deus abençoe Emerson por se tornar membro. Deus abençoe. Como é que eu pego um papel escrito na casa de alguém, incrimino alguém porque a pessoa escreveu e não executou o que escreveu? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu estou falando grego aqui. Não existiu. Só que veja, irmãos, aonde que isso está levando? Aonde que isso está levando? Isso está levando a Polícia Federal a preparar o ambiente. Preparar o ambiente.
como preparou para o Nine. Eu acho que o Nine está querendo fazer exatamente o que fizeram com ele. Então, ele já preparou a salinha, está preparando em Brasília. A salinha do Nine foi preparada em Curitiba, né? E tá aí, ó. Em Brasília, a Polícia Federal já prepara a cela especial para receber ex-presidente. Cela do ex-presidente, como vem sendo chamado por policiais do distrito, segue os moldes que abrigou o presidente Lula. A Polícia Federal já preparou uma cela especial temporária para o caso da prisão em regime fechado do ex-presidente, que atualmente cumpre recolhimento domiciliar. O espaço está localizado no térreo da Superintendência da Polícia Federal, no setor policial de Brasília. E foi preparado com banheiro reservado, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão. A cela do ex-presidente, como a cela de Bolsonaro, como vem sendo chamado por policiais do distrito, segue os moldes da que abrigou o presidente Nine na superintendência entre 2018 e 2019. Foi montada há mais de 3 meses e não tinha foco específico em Bolsonaro, podendo ser usada para qualquer autoridade presa. Ela foi montada e reestruturada após a cúpula da Polícia Federal e a Vara de Execuções Penais consultar a superintendência para chegar se haveria um lugar específico para custodiar o ex-presidente, revelam fontes. O preparativo ocorre enquanto Bolsonaro enfrenta novas revelações que ampliam o risco de prisão preventiva. Um relatório da Polícia Federal enviado ao ministro da Suprema Corte mostra que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares ao enviar mais de 300 mensagens vindo pelo WhatsApp, após ser proibido pela Corte de usar redes sociais. Em 21 de julho, para os investigadores, a prática tinha como objetivo burlar a ordem de proibição e retransmissão de conteúdo imposta pela Justiça. O material apreendido também revelou um rascunho do pedido de asilo político à Argentina, dirigido a Javier Milei, elemento que a Polícia Federal considera como prova de risco concreto de fuga. Mesmo a Polícia Federal está uma vergonha, né? Me desculpe, né? A Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, porque ela está partidária, né? Ela deveria ser neutra. Deveria ser neutra. Mas ela está sendo totalmente partidária. Parece que ela está trabalhando a todo custo Olha aí, Brasil Paralelo. Bolsonaro e Eduardo são indiciados pela PF em todas as acusações. São 4, né? A Polícia Federal indiciou mais uma vez o ex-presidente nessa quarta-feira com uma nova acusação. O relatório de 170 páginas entregue ao ministro aponta descumprimento de medidas cautelares, movimentação financeira feitas por meio de contas de sua esposa em Nora e até um pedido de asilo político na Argentina. Com indiciamento,
O ex-presidente, novas informações sobre o caso pode surgir a qualquer momento. Gostaria de receber essa notícia de dia diretamente em seu e-mail de Também foi indiciado seu filho, Eduardo. Além disso, o pastor Silas Malafaia foi alvo da operação de busca e apreensão. Isso aqui, Aí, veja bem, quais são os pontos aqui? Desde julho, estava proibido de usar redes sociais, manter contato com outros investigados e se aproximar de embaixadas. Segundo a Polícia Federal, ele ativou outro celular após ter o anterior apreendido e voltou a produzir conteúdos. As mensagens eram enviadas em lista de transmissão no WhatsApp, chamados deputados, senadores e outros. Repassado em alguns casos mais de 350 vezes. Para investigadores, o objetivo seria manter a pressão sobre a Suprema Corte e contornar as restrições. A defesa do ex-presidente nega, e em nota à imprensa, nesta quinta-feira, os advogados afirmaram que os pontos destacados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo pelo ministro e relator, sendo importante ressaltar desde já que não houve descumprimento de qualquer medida cautelar. O pedido de asilo político está aqui. 33 páginas em que o Bolsonaro solicitava asilo ao presidente Javier Milei, ainda conforme documento. Essa minuta foi alterada 2 dias depois da deflagração da Operação Tempus Veritatis, que havia resultado na apreensão. Delegados afirmam que a interação do ex-presidente a intenção era fugir para evitar a aplicação da lei penal. A autoria foi atribuída a Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro. A defesa do ex-presidente negou que ele tenha cogitado deixar o país. E em entrevista concedida nesta quinta-feira, que a fuga nunca foi uma opção. Segundo ele, embora tenham recebido várias sugestões para pedir asilo em outro país, nunca foram levadas a sério. Aí tem a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que está incomodando, né? E aí, segundo a Polícia Federal, Eduardo tentava ser o único interlocutor direto com o governo Trump, inviabilizando tratativas de outras autoridades, como o governador Tarcísio de Freitas. Movimentações financeiras. A Polícia Federal quebrou o sigilo bancário das esposas de Jair, Michele e da esposa de Eduardo, a Heloísa, e aí investigadores afirmam que havia um padrão nas movimentações financeiras da família. Pai e filho repassavam valores por contas de Michele e logo em seguida para Heloísa, como forma de ocultar a origem e o destino do dinheiro garantido, suporte da atividade ilícita do deputado licenciado no exterior. De acordo com a investigação, uma das operações, o ex-presidente transferiu 2 milhões para a conta da sua esposa. No dia seguinte, Michele transferiu a mesma quantia para a conta da nora. Para a cooperação, a conta bancária da esposa de Eduardo funcionava com frequência como conta de passagem usada para mascarar repasses feitos pelo pai e evitar bloqueios. E o inquérito também aponta que Bolsonaro realizou diversas operações de câmbio recentemente, entre janeiro e junho. E foram registradas ao menos 6 compras internacionais. Já vamos falar. E aí a pergunta, irmãos, que não quer calar, é que crime qual foi o crime, qual foi se houve um pensamento, só que olha a quantidade de narrativas. A quantidade de narrativas que foi impostas. Quer dizer, o camarada tem dinheiro no banco, não pode mandar para a nora. A pessoa não tem liberdade financeira mais, irmãos. Aí ele tem um filho nos Estados Unidos lutando pela sua liberdade. Ele não pode ajudar?
Então, quer dizer, são crimes que, pela lei, não existe crime nenhum. Eis a questão. Existe narrativas e crime que, no final, se você for um leigo em direito, um leigo, que tem o primeiro semestre de direito, você não vê crime nenhum. Você vê narrativas que qualquer cidadão aqui pode comprar dólar, vender dólar, por quê? Porque se eles estão fazendo essa transição em banco, eles não estão querendo burlar a lei, irmãos. Sim ou não? Eles não poderiam mandar dinheiro, ou tirar dinheiro, ou mandar para outras contas, fazer alguma coisa para que não fosse rastreado? Então, a minha humilde opinião, se eles estão transferindo dinheiro da conta bancária, eles sabem que estão investigados. Sim ou não? Um ex-presidente da República que teve acesso à Polícia Federal, teve acesso à ABIN, teve acesso à inteligência do Exército, ele não sabe que todas as ligações e contas bancárias dele podem ser rastreadas com quebra de sigilo? Então, na minha visão, ele nunca quis esconder que está mandando dinheiro para o exterior. Ou eu estou errado? Na minha opinião, a questão de ele pegar o dinheiro e mandar para o filho, não tem problema nenhum. Segundo, na minha opinião, eu escrever ou escreveram uma minuta pedindo para um asilo, e se não fui eu que escrevi ainda, irmãos. Agora veja bem, e se não foi ele que escreveu, que culpa ele tem de ter isso no celular dele? Eles deviam buscar quem escreveu. Quem é que escreveu? Não tem. Então, são narrativas, e na minha opinião, são narrativas absurdas. Absurdas, tá? Não é só narrativas, são narrativas absurdas. Absurdas. Que é um absurdo.